E aí, tranquilo? Bora falar um pouquinho sobre dólar brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre oferta e demanda, ciclo de mercado, liquidez, regiões de liquidez. São temas importantes, né, para um trader saber, entender, interpretar essas regiões que falam no gráfico, né? Vamos falar um pouco, bastante nessa aula sobre a teoria de Wyckoff, né? Que para mim, no meu caso, ela é o DNA do mercado, né? Tipo assim, existe HFT, existe tudo, mas só que tudo com a premissa, né? Acho que nada vem ao acaso, por acaso, né? Sempre tem um motivo por trás. O motivo a gente nunca sabe, mas entender as regiões de liquidez, oferta e demanda faz-nos a gente entender mais ou menos o que aquele movimento pode suceder, né? E com isso, a gente tem que começar entendendo o que? Ciclo de mercado. O que seria um ciclo de mercado, Marcos? Repara aqui, ó, nessa região do dólar, a gente tem o que? A gente tem viradas de mercado, reversões, certo? Essas reversões, aqui em cima a gente tem uma distribuição, embaixo a gente tem uma acumulação, distribuição em cima, acumulação embaixo. O Wyckoff já dizia que a gente tem quatro tipos de mercado, né? O mercado lateral de distribuição, tendência de baixa, segundo tipo de mercado. Outro, a gente vai ter uma acumulação fazendo o que? Para suceder-se uma tendência de alta. Então a gente vai ter uma distribuição, tendência de baixa, acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa. E a gente vai ficar nesses ciclos, né? Então a gente entende isso como ciclo de mercado, né? A gente tem começa a entender um pouco sobre os ciclos, né? Oferta e demanda, né? Então, a gente vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mercado que a gente vai ter, né? Um pouco dessa aula para a gente entender um pouco mais o que vai vir por aí, né? Exemplo, a gente tem uma tendência de baixa, o mercado ele vai fazer o quê? Uma parada, né? Para fazer o quê? Uma mudança de característica do mercado, né? Para começar a sair de uma fase de tendência para uma possível acumulação, né? O mercado ele vai acumular, vai fazer seus testes de oferta e vai fazer uma tendência de alta, beleza? Logo, ele vai fazer uma acumulação de ordens vendedora, que no caso será uma distribuição, vai fazer teste de demanda, não tem demanda, o mercado logo vai cair. Como aqui não tem mais oferta suficiente, qualquer balançadinho o mercado vai subir. Então, esse é o tipo de mercado e essas é as regiões que a gente vamos estudar hoje. Tentar entender um pouco sobre esse ciclo, né, de acumulação e distribuição. O que tem dentro deles que possa facilitar a nossa análise, né? Porque aqui a gente tem uma mudança de característica do mercado. A primeira mudança de característica forte, né? Que o mercado ele sai de uma tendência de baixa e entra no ciclo lateral. Logo aqui a gente vai ter a segunda mudança de característica do mercado, que ele vai sair de um estado lateral para uma futura tendência. Logo aqui também a mesma história. Primeiro mudança de característica de um mercado de alta para uma lateralização. Logo a gente vai ter o que? Outra mudança de característica, que vai ser a mudança de característica do mercado lateral de alta para uma tendência de baixa. Então, são premissas que a gente tem que começar a compreender aqui no mercado, porque esse aqui já é uma zona todo dia, uma loucura. E, tipo assim, você não ter esse mínimo entendimento complica muitas coisas, né? Igual muitas vezes o mercado. Deixa eu dar uma apagadinha aqui nesses caras. Deixa eu vir aqui, mover desenhos. Vamos desenhar aqui de novo. Muitas vezes o mercado ele faz isso aqui, ó. O mercado ele lateraliza, manda lá para cima, faz aqui essa coisa xoxa e vem essas regiões, testa essas regiões e numa pancada só volta para cima. Essas regiões elas também têm que ser entendidas, né? Que aí já entra na questão de volume, né? Volume profile, que é uma boa ferramenta que a gente também vai utilizar bastante. Então, para a gente entender esse ciclo de mercado, a gente tem que começar a partir dessa premissa, entender que o mercado vai ter um mercado de tendência de baixa, lateralização, tendência de alta, lateralização, tendência de baixa. Sem delongas, vamos aqui logo para o gráfico para a gente ver um pouco mais sobre isso e analisar um pouco, né, sobre o mercado. Não sei se vai ser uma aula simples para você. Eu estou comendo muita teoria aqui, passando muito rápido, mas bora lá. Bora entender um pouco sobre essas sacanagens aqui também mais para frente, ó.
Olha isso. Isso aqui são testes de oferta, teste de demanda com regiões de liquidez, né? Piscinas de dinheiro. Piscinas de dinheiro. O conceito de piscina de dinheiro eu aprendi com um professor meu muito bom, que foi o Ronald, né? Do antigo canal Finalmente Rico. Hoje ele já não tem mais esse canal, mas só para deixar claro sobre o conceito de piscina de dinheiro, onde que eu estou usando ele. Mas a gente vai ter aqui, ó, regiões de piscina de dinheiro. E essas regiões são regiões de quê? Liquidez, oferta e demanda. Aqui os caras vão fazer o quê? Teste de oferta. E aqui em cima vão fazer teste de demanda, fazendo o quê? Estopando a galera. Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouco sobre essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no gráfico 5 minutos. Vamos voltar lá atrás. Então, essa aqui é a região, certo? Pronto. Aqui a gente vai ter, dentro dessa tendência aqui, a gente vai ter algumas situações. A gente vai ter uma tendência de baixa, uma acumulação de ordens que no final se tornou uma distribuição. Novamente a gente vai ter outra redistribuição. Então, logo a gente terá o que? Uma acumulação. É fácil você detectar essas situações? Não, não é. Se eu falasse que é fácil, eu estaria mentindo, né? Mas tem premissas que você consegue seguir para simplificar um pouco mais essa análise, entender um pouco melhor o que possivelmente está acontecendo dentro dessas regiões. Então, tendência de baixa, redistribuição, tendência de baixa, redistribuição, tendência de baixa, acumulação. Perceba-se que toda vez que a gente tivemos essa tendência de baixa, a gente teve uma correção mais forte dentro dessa tendência. Essa correção mais forte dentro da tendência, a gente vai, como já foi falado antes, a gente vai chamar ela de mudança de característica do mercado, né? O mercado passa a ser de um mercado em tendência para um mercado lateral. Logo que a gente tem essa gama de volume muito alta aqui, a gente tem um ponto de exaustão do mercado ou um ponto de entrada de pessoas institucionais, um ponto de entrada de institucionais no mercado, né? Fazer uma parada do mercado para ver se tem demanda suficiente. O mercado para nessa região, faz o que? Um clímax de venda no fundo, faz um rally automático e um secundário teste. Aqui a gente completa a primeira fase de Wyckoff. Completando essa primeira fase de Wyckoff, a gente entende-se que aqui a gente tem a primeira mudança de característica do mercado, que a gente agora pode ter uma região lateral. E aqui a gente consegue fazer o que? A gente consegue, primeiramente, fazer o canal de Wyckoff, né, para a gente tentar interpretar o que pode acontecer aqui dentro, né? Eu posso fazer aulas mais extensas mais para frente sobre a teoria de Wyckoff, mas simplificando, só para a gente entender um pouco esse ciclo de distribuição, né? Vamos fazer aqui o canal de Wyckoff, entendendo que essa região aqui é uma região de lateralização de mudança de característica do mercado. Então a gente só faltando aqui um pouco a teoria, né? Eu estou indo muito rápido, mas a teoria de Wyckoff, ela é dividida. Deixa eu vir aqui em cima. Não vamos fazer um exemplo de acumulação. A teoria de Wyckoff, ela é dividida em 4 tipos de estruturas, né? 4 tipos de modelo. Modelo 1, modelo 2 de acumulação, modelo 1 e modelo 2 de acumulação, distribuição. Eu vou falar aqui um pouco sobre um modelo de acumulação, né? O que vai ser essa mudança de mercado, essas fases de mercado junto com suas regiões. A gente tem o que? Um mercado de baixa, né? O mercado faz uma parada do preço, fazendo o que? Um clímax. Logo ele volta fazendo um rally automático dos preços. Só vai escutando e vendo um pouco sobre essas regiões, que elas vão ser bem explicadas mais à frente. Vou esforçar para explicar elas. Vamos ter o que? Um rally automático aqui nessa região. Logo teremos um secundário teste. Logo que a gente forma esse secundário teste aqui, a gente vai formar a fase A de mercado, né? Que a gente marca a teoria, a mudança de característica do mercado, de um mercado de tendência de alta ou de tendência de baixa para o mercado lateral. Geralmente esse rally aqui automático, ele vai ser a maior correção dentro da tendência. Logo que ele fizer essa
essa parada, esse clímax e esse secundário teste, né, que ele vai vir testar essas regiões de clímax. Esse clímax, esse secundário teste, ele pode vir em 3 regiões, né? Ele pode parar um pouquinho mais em cima, nessa região, um pouquinho mais embaixo. Vamos fazer a situação de que ele para nessa região, o mercado ele volta para testar essas regiões, fazendo aqui um uptrust dentro de uma acumulação. Sim, a gente tem uptrust dentro de acumulação. Logo, ele vai fazer aqui outro secundário teste, um secundário teste da fase B de mercado. Aqui, ó, a gente finaliza a fase A para entrar dentro de uma fase B. O mercado ele vai ficar lateral aqui dentro, até que ele venha nessa região, rompe ela e forma um spring. Né? Spring a gente vai chamar de mola, né? Uma mola de impulsão para o preço entrar na fase C, sair da fase B para entrar na fase C, pegar impulso e mandar esse mercado lá para cima, fazendo um SOS, fazendo um backup e a gente concluindo a nossa estrutura de Wyckoff, né? E aqui dentro a gente vai ter as mudanças de característica do mercado, né? A primeira mudança de característica do mercado vai ser essa aqui, porque o mercado vai sair de uma tendência de baixa para entrar num estágio de lateralização. E aqui a gente terá a nossa segunda mudança de característica, né? Que a gente vai ter a mudança de característica de transição de um mercado lateral para um mercado em tendência, né? Então, o mercado ele pode ser subdividido nessas situações, né? Então, a gente vai ter aqui fase A, fase B de mercado, fase C, que vai ser a fase do Spring, né? Eu posso pegar aqui até o teste. A gente vai ter uma fase D de mercado, que vai ser a fase de saída dessa região lateral, e teremos uma fase E. Então, o esquema de distribuição não é muito diferente dessa situação. O esquema de distribuição, em vez de a gente ter um spring nessa região, a gente vai ter um uptrust aqui para o mercado pegar uma tendência de baixa. Então, voltando aqui para essa região, voltando um pouco para essa região aqui, cadê? Aqui, ó. O que teremos aqui, ó? Teremos uma mudança de característica do mercado, como foi mostrado lá, né? Que a gente vai sair de uma tendência de baixa, entrar numa lateralização. Então aqui a gente vai ter uma região de clímax, porque a gente vai ter volumes muito altos, se você for reparar dentro dessa tendência toda. E essa região foi a região que mais teve volume vendedor, né? Podendo ser players liquidando, região também de stop. São várias teorias que pode estar acontecendo nessa região. Mas vamos encarar que aqui foi um clímax de venda. Aqui a gente vai ter um AR, né, que vai ser um rally automático, e um secundário teste. Dentro desse secundário teste, a gente vai formar o que? A fase A de mercado. Então, formando a fase A, a gente vai entrar aqui em uma falha de uptrust, um secundário teste da fase B, um teste, e aqui nessa região a gente vai ter um LPS Y, porque, tipo assim, aqui caiu, né? Então agora nós conseguimos imaginar que foi um LPSY. Então logo que ele vem, faz o teste, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Logo que ele faz o teste aqui, porque é interessante e é muito importante você saber sobre os testes de oferta e testes de demanda. Deixa eu só apagar um pouco esses desenhos aqui de novo, remover os desenhos. Repara, vamos estar um pouquinho o volume. Olha que o preço ele vem e volta. Olha o volume de compra, tanto que está baixo. Então a gente vê um volume comprador caindo. Então o preço ele vem, testa essa região, mas com já um volume muito fraco. Volta de novo para testar essas regiões, mas olha o volume já está muito fraco. Então a gente não tem uma condição de compra ainda legal. Se você for ver, olha aqui, essa região, eles tentaram comprar bastante, com bastante força aqui, ó. Eles colocaram bastante força nessa região, só que para tentar romper aqui, e o preço não ultrapassou essa região, igual essa mesma regiãozinha aqui para trás. Olha lá, ó. Aqui foi rompido essa região, mas não conseguiu ultrapassar essa. Então, o que rola? A gente tem uma
fraqueza no preço, né? A gente não tem uma região forte assim. E se a gente pegar um pouco do volume, vamos pegar só o volume dessa região, que foi a região que foi feita a mudança de característica do mercado, né? A região institucional, onde que eles vão estar trabalhando. Então aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu só estender aqui, ó. Então, falando de liquidez, né? Aqui para eles tá muito atraente para eles vender e aqui tá atraente para eles comprar. Então, logo aqui vai formar o quê? Uma piscina de liquidez. Porque tem muita gente aqui vendendo nessas regiões, vendendo e comprando também nessas regiões. O que acontece? Então, essas ordens compradoras que está tendo nessa região, quando eles forem testar essa região e romper ela, essas ordens que são de compra, elas terão que virar ordens de venda, fazendo o que? Empurrando o preço lá para baixo. Logo que o preço é empurrado lá para baixo, ele faz o que? Estopa geral. Na hora que estopa geral, aí tem o choro, né? Aí não é legal. Mas entendendo que na cabeça deles, né, essa região é uma região de tá ótima para eles vender e aqui tá ótimo para eles comprar. Então é a zona institucional que é chamada dentro da teoria de Wyckoff, né? E aqui, ó, a gente tem as fases, né? Fase a gente vai ter aqui uma fase B. Logo, a gente teremos aqui a fase B aqui, fase C, até o teste, fase C, e teremos aqui uma fase D e uma fase E, que o preço ele pega a aceleração. Na verdade, a fase vai ser mais ou menos aqui, ó, porque o preço ele vai fazer essa voltinha aqui, né? Ele vai lá embaixo, volta e cai. Então, fase E aqui, fase D, e a gente vai ter todas as fases de Wyckoff dentro dessa distribuição. E aqui já mostrando que o preço estava fraco. Então, o preço, novamente, ele vem com toda a sua força, né? Faz essa redistribuição novamente até que ele chega nesse fundo. Esse fundo, se você reparar, dentro dessa tendência de baixa, essa região foi onde que teve o quê? Teve a maior correção dentro da tendência, né? Então, se a gente tem a maior correção dentro da tendência e a gente vai ter aqui, ó, os maiores volumes de venda, olha aqui, ó, esse aqui foi o maior volume de venda dentro dessa região toda. Então, a gente tem um bom ponto para encarar como um clímax de venda. Vamos colocar aqui clímax de venda e a gente teve o que logo aqui? A gente vai ter um rally automático. Junto com esse rally automático, a gente vai ter o que? Um secundário teste. Então, como a gente já foi falado nas vezes anteriores, que logo que a gente encara essa situação, a gente vai ter o quê? Uma mudança de característica no mercado. O mercado ele sai de um mercado de tendência de baixa para um mercado possivelmente lateral. Não foi o que ocorreu aqui nessa região, mas aqui nessa região a gente teve situações que a gente pode comentar mais para frente que foi complicado, bem complicado essa região. Enfim, depois nós falamos um pouco mais sobre ela. Aqui a gente vai começar então a ter um mercado lateral, lateral. Vamos fazer aquela mesma situação que a gente fez lá em cima. Vamos marcar essa regiãozinha aqui de volume institucional, né? Que eles que estão provocando essa mudança dessa característica, né? Institucionais, pessoas, bancos que têm, instituições que têm muito dinheiro, né? Que isso aqui pessoa física não faz, essas voltas de mercado. Mesmo que a gente tenha um mercado brasileiro muito pequeno, mas vamos fazer aqui só para a gente pegar nossa região de caro e barato. Para onde que eles estão enxergando isso? Então, vamos pegar essa regiãozinha aqui. Deixa eu só pegar outra setinha aqui. Vou pegar essa aqui. Vou colocar uma cor diferente. Então, são muitos conceitos que a gente ainda vai aplicar, vai conversar aqui. Ainda tem a questão da frequência, que a gente vai falar bastante, mas inicialmente, vamos falar sobre as situações de oferta e demanda, liquidez e o ciclo de mercado, né, que é o que a gente está falando aqui agora. Acumulação, distribuição, redistribuição e reacumulação.
Então, entendemos que essa regiãozinha aqui é uma região de teste, é uma região que eles estão entendendo que essa região é boa para vender, para eles é uma região boa em termos, né? E aqui é outra região também, abaixo disso, que é boa de se comprar, né? Aí entra aquela questão, né? Mas e aí? Foi muita força que eles colocaram lá para baixo. Mas se você for reparar, olha o volume comprador e olha o volume vendedor. É claro que aqui a gente tivemos muita absorção, né, do preço vendedor, né? Então com isso a gente tem um aumento da barra, né, que aqui a gente é um volume financeiro, não em quantidades. A gente tem esses pavio aumentando demais esse volume. Só que logo, o que a gente tínhamos aqui, falando um pouco de frequência, né? Vamos falar um pouco o que é uma frequência de mercado. Eu gosto de usar muito essa situação de frequência, né? Para mim, a frequência de mercado ela vai ser ditada por uma correção, né? Igual a situação de que a gente tem uma parede aqui, uma corda e uma pessoa aqui, ó. E essa pessoa, ela vai dar uma chacoalhada, vai impulsionar essa corda para cima e ela vai fazer isso aqui, ó. Ondas. Então, nada mais que essa onda seja o que? Uma correção, né? A gente podia começar tanto para baixo quanto para cima, fazendo o movimento, né? Então a gente tem esse impulso aqui, na hora que ele manda lá para cima com uma força Fy, a gente vai ter aqui uma região de amplitude, né? Vai ser uma amplitude dividido por 2. Então a gente tem essa amplitude total aqui, ó, dividido por 2. Então na hora que ela manda lá para baixo, a gente tem essa amplitude aqui dividido por 2 total. Então, o que acontece? Eu particularmente interpreto essa região como amplitude. Geralmente eu projeto no máximo até 2 vezes esse canalzinho para baixo, né? Não é nada demais também. Para mim ter essas regiões de interesse do preço, o preço ele vem aqui e ele começa a fazer o que? Nessa região ele já começa a travar, vai lá embaixo, tenta verificar se ainda tem oferta suficiente, o preço ele é absorvido com esses baita volume, o preço volta, testa novamente, cadê o volume vendedor em relação a esse volume comprador? Tá aí a pergunta, você entendeu? É isso que a gente tem que observar. Beleza, o preço caiu, voltou, testou. Cadê o volume vendedor? Em comparação aos outros, ainda assim é um volume alto, mas só que em comparação ele é pequeno. Beleza. E aqui, ó, a gente tem esse outro volume aqui, ó. É um volume também relativamente alto, que foi visto nessas regiões, onde que a gente teve uma virada do preço. A gente teve esse outro volume aqui, ó, forte, mas esse volume ele é um pouco diferente desse volume, porque esse volume ele marcou essa tendência de baixa. Logo, esse aqui já estava um pouco esticado, já tinha o quê? O preço já tinha andado bastante. Então, logo, ele vem com esse volume, esse aumento abrupto de volume nessa mini tendência de baixa, e logo, o que? Ele manda para baixo com a diminuição de volume. Então, se a gente já tem uma percepção de frequência, tem uma percepção boa do que o preço pode estar acontecendo, a gente só tem que esperar o quê? Esperar um teste. Logo que o preço vem, volta até essa região, é absorvido, não tem mais venda nessas regiões. E voltando a falar aqui de Wyckoff, deixa eu apagar aqui, remover os desenhos. Vamos voltar aqui e fazer o canalzinho, né? Então a gente tem aqui o canal e as fases, né? A gente vai ter aqui, ó, um clímax de venda, teremos aqui um AR e aqui um secundário e teste. Logo a gente vai ter aqui uma região de UA, que é um Uptrust Action. A gente vai ter aqui um Soul, né? Pode ser até um Soul, na verdade vai ser um Soul aqui, ó. Um M-Soul, um movimento de fraqueza do preço. Rompendo essa regiãozinha aqui, a gente vai ter uma região de Spring, né? Eu não gosto de categorizar essas regiões
quando ele vai muito para baixo como spring, eu dei o nome nela como um checkout, né? Um clímax de vendas, né? Porque foi muito forte, né? Então aqui fez essa volta em V, né? É muito abrupto, né? Então, mas vamos deixar aqui como sendo então um spring nessa região, marcando então o início da fase C e terminando na fase B. Então a gente tem aqui o teste do spring. Logo, a gente vai ter uma região de LPS. O preço ele vai forte, rompe essa região aqui, formando um Jack barra SOS, né? Que é um movimento de força, né? Então a gente tem um Major SOS aqui, um MSOS nessa região, faz aqui um BU, que é um backup, um movimento de correção, testa essas regiões e pega impulso. Logo que o movimento pega impulso, nessa região, a gente já tinha que estar identificando que o mercado mudou. Então, o mercado, com essa mudança, a gente está fazendo o quê? Aqui foi a primeira mudança de característica do mercado. Logo que ele faz esse movimento aqui, o mercado, a gente já interpreta que a gente vai ter a segunda mudança de característica do mercado, que a gente vai passar de um mercado lateral para um mercado em tendência. Logo que o mercado ele faz esse movimento forte para cima, a gente entra o quê? Vamos falar um pouco sobre essa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura, a gente vai ter o quê? Cadê? A gente teve correção forte aqui em cima? Não. Então, a gente tem a primeira correção, segunda correção. E aqui, então, a gente vai ter o quê? A primeira mudança de característica do mercado. Então, aqui a gente vai ter o primeiro o quê? Clímax de venda e um AR. E aqui o quê? Um secundário teste. Então, aqui dentro dessa estruturazinha pequenininha, a gente já consegue ver que a gente vai ter a primeira mudança de característica aqui. Então, a gente já pode ficar esperto com essas regiões, porque nada acontece por acontecer. Tem que ter alguma situação por trás. Então, aqui a gente já pode marcar a nossa frequência. Pega isso aqui, joga lá para cima. Então, a gente já tem uma região para a gente trabalhar dentro dela. No máximo, aqui 1,5 vezes. Então o preço ele trabalha aqui dentro dessa região, olha lá. Faz o que? Um clímax, um AR e aqui um secundário e teste, marcando o que? Marcando o que? Fase A do mercado, mostrando nossa primeira mudança de característica. Logo em seguida, o preço ele vai fazer o que? Um ST. Ele vem cá, aqui em cima faz um uptrust, marcando o que? A fase B, e aqui a gente vai ter o que? Um LPSY. Cadê? Deixa eu só pegar aqui, Então aqui, marcamos a fase C e D. Então o mercado nessa região ele pega e distribui. Tinha outras coisas que a gente poderia ver sobre essa mudança de mercado. Então, eu gosto de usar bastante esse indicador que é o Bid Pass para me mostrar divergência do mercado, né? A gente vê que o mercado extremamente comprador subindo, só que com essa fraqueza de força do preço. Então a gente tem uma baita divergência aqui. E se a gente for olhar aqui no nosso volume, a gente tem cada vez também diminuindo o spread entre o candle e o volume diminuindo, o volume comprador diminuindo. E até quando ele vai fazer o seu teste de demanda, a gente tem o que? Um volume caindo, não um volume crescente. E essa região aqui, ela é marcada por quem? Lembra da região institucional? Vamos pegar aqui, vamos ver o que a gente tinha nesses caras até nesse momento. A gente tem o que? A gente tem uma POC, um Point of Control, né? Então, é uma região muito forte, né? Onde de absorção. O preço logo não consegue ficar acima disso e entre uma tendência de baixa, testando quem? Testando regiões onde a qual o preço ele tentou romper, tentou ser comprador. Então aqui a gente entra em uma região compradora do preço. Repare que aqui, primeira região onde a qual
a galera tentou comprar. Segunda região, onde eles tentaram comprar, tentaram romper essa região. Terceira região, onde a qual eles romperam. Então, a gente tem o quê? Temos regiões onde tem comprador, tem pessoa interessada nesse preço, nessa região. Então, logo que o preço vem aqui, ó, ele não pode perder essa região. Se a gente tiver um Midas, vamos passar o Midas aqui, ó, que é esse indicador. Vamos ver como que está nessa região. Olha, ó, deixa eu tirar as bandas. Deixa eu tirar as bandas aqui do Midas. Banda inferior, banda superior, fundo. Pronto. Deixa eu colocar aqui o Midas azul. Então, tendo aqui, ó, olhando no Midas, a gente já vê essa região aqui, ó, que é uma região extremamente compradora. A gente não poderia perder o médio desse cara, que é o médio comprador dessa região. Então, se esse cara que está fazendo todo esse movimento perder essa região, preço, a galera do mercado vai ver que ele está perdendo a região. E aqui, em vez de virar uma reacumulação ou uma acumulação aqui embaixo, vai virar uma distribuição, uma redistribuição um pouco maior. E esse cara que fez todo esse movimento aqui, ó, ele vai ter que se estopar. Então, isso não vai acontecer, vai ser bem raro. Então, o preço ele vem forte aqui, ó, e faz o quê? Ele faz um check-out, ou um movimento de fraqueza do preço, né? Junto com o clímax de venda. Não tem mais venda nessa região. E o preço sobe, volta e testa essa região. Cadê o volume comprador? Não temos volume comprador nessa região. Então, essas situações a gente tem que observar. O preço, lembra que a gente não precisa olhar uma tendência de alta no macro. Ou uma acumulação, uma distribuição no macro. A gente tem que entender o seu mercado também no micro. O micro ele fala muito, ele tem a sua significância, né? Então a gente tem o quê? Um teste aqui nessa região de oferta e demanda. Eu estou tentando fazer o seguinte, o mercado. O mercado tá falando assim para mim. E aí, tem gente querendo vender? Tem gente querendo vender? Vamos testar? Vamos testar? Não tem. Se não tem gente querendo vender nessa região, o que eles vão fazer? Eles vão comprar. Logo, faz o quê? Lembra da mudança de característica? Dentro dessa regiãozinha aqui, a gente teve, como que se diz, alguma correção mais forte que essa? Não. Então, a gente pode marcar que aqui a gente teve um clímax, buy clímax de compra, né? Tivemos um clímax de compra, voltamos fazendo um rally automático, um AR. E aqui em cima a gente tem um ST. Vocês lembram como que se forma a fase A e a gente tem uma mudança de característica de mercado? Então, a gente pode passar aqui de uma região que estava em tendência para uma região lateral. E esses mindset vocês têm que entender quando vocês estiverem operando, porque isso aqui faz extrema diferença, porque imagina você fazer o quê? Você fez alguma coisinha aqui, não, vou comprar porque esse negócio vai explodir para cima. Eu venho aqui, ó, te stop, aí faz algumas coisas, exemplo, você vem aqui, ó, vende essa região bem aqui, ó, querendo um rompimento, e o trem volta tudo para cima, olha isso aqui, ó. Pega o stop da galera, isso aqui, gente, é stop. É a galera que tentou vender esse movimento, tentando buscar algo mais lá embaixo, só que o preço veio buscar e estopou essa galera. E aqui, ó, virou uma região de liquidez. Novamente, venda, eles estão vendendo. Então essa região vira-se então uma região de liquidez. Mas só que lembre-se, atente-se aos detalhes. Aqui, ó, primeira vez que tentaram comprar, segunda vez conseguiram, defenderam o preço. Se acha mesmo que esse cara que está dentro dessa região toda, ele está interessado em perder a região dele? Não tá. Então, aqui no máximo que ele pode fazer para pegar mais liquidez é enganar besta. É região de liquidez. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos apagar esses desenhos aqui, remover desenhos. Então, a gente vai interpretar o que? Aqui, ó, a gente tem um canalzinho. Vamos pegar esse canal, projetar ele para cima, 1,5 vezes no máximo. Projetar para baixo. Então temos essas regiões aqui, ó, de liquidez do preço. Então a gente tem fase A, a gente vai ter aqui uma fase B,
fase C, fase D de mercado, que é essa fase aqui, ó. Repara que essa mesma configuração, essa mesma coisa que aconteceu aqui micro, bem aqui, ó, mudança de característica 1, mudança de característica 2, aconteceu aqui, ó, primeira mudança de característica do mercado, segunda mudança de característica do mercado, mercado em tendência. Primeira mudança de característica do mercado, segunda mudança de característica do mercado, mercado em tendência. Então, tivemos o que? Onde isso de novo? Ó, primeira mudança de característica do mercado, segunda mudança de característica do mercado, tendência. Só que aqui, ó, a gente já tinha que entender que aqui, ó, aqui era uma região compradora. Então, o que eu poderia me marcar mais para me interpretar que essa, além do Midas está passando nessa região, né, que é um baita de uma ferramenta, a gente tem que agradecer muito ao Paul Levine, né, que foi o criador dessa ferramenta, né, um grande físico, um grande estudioso de mercado, né, vamos traçar novamente aqui o Midas, deixa eu ver aqui, ó. Além do Midas, vamos colocar, além do Midas, deixa eu só ver qual que está configurado aqui, valores mínima. Além do Midas, deixa eu pagar isso aí. Além do Midas, está nessas regiões, o que tinha mais aqui passando? Volume. Vamos pegar essa regiãozinha aqui de volume, só para a gente testar ela. Olha aqui. Vamos pegar esse carinha aqui, ó, essa acumulaçãozinha pequenininhazinha aqui, ó, e vamos ver aqui, ó, olha quem estava aqui. É uma região de volume, uma região onde a qual também não podia perder o preço. Então o preço, ele faz o quê? Ele engata de novo, gente. Ele só vai lá fazer o quê? Fazer um teste de oferta, faz o teste de oferta, não tem ninguém para fazer contraparte, não tem ninguém para perder ali, e o preço deslancha. Então, essa aula está ficando muito longa, eu vou fazer mais aulas sobre o tema, porque é um tema muito extenso, é um tema que tem muita coisa para ser estudada, mas é só uma pitadinha do que vai vir ainda nesse canal, né? Que já tem uns vídeos postados aí atrás que já dá uma boa noção, né? Sobre tudo, mas aqui tem muita coisa para falar sobre o Wyckoff, tem muita coisa para falar sobre footprint, né? Que é outra coisa que o mercado é muito bom vocês compreenderem. Deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui, não, tá aqui, ó. É muito bom você interpretar o que acontece nessas regiões aqui de footprint. Ó, tivemos uma boa agressão, um bom desbalanceamento dessa região nessa saída. Então é interessante, ó lá. Os caras bateram. Compraram, não teve contraparte. O preço ele veio, testou essa região. Olha lá, ó. Lembrem do teste de oferta. Pode só pegar aqui uma caneta. Ó. O preço veio, voltou nessa região. Olha isso aqui, ó. Essa é uma região que tinha bastante vendedora, uma região bastante brigada. Então, o preço vem dessa região e volta. Se a gente ainda colocar aqui um volume profile, deixa eu só tirar o zoom aqui, ó, a gente ainda vai achar uma POC nessa região, olha isso aí. Então a gente tem uma regiãozinha brigada de volume, olha aí, região de absorção. Então o preço, ele não dá ponto sem nó, ele tem premissas para ser seguido, ele tem regiões para ser seguido, ele tem coisas para ser observada. Novamente, olha aí. E essas pequenas coisinhas que faz toda a diferença a hora de você fazer seus trades. É muito importante estar de olho nisso, é muito importante mesmo. Novamente, olha isso aqui, ó. Essa estrutura aqui é de agora, de ontem para hoje. Portanto que os movimentos muito tranquilos. Tipo assim, foi meio conturbado, mas se você pegasse no contexto geral da coisa, vamos analisar essa região aqui no TradingView.
Ó, ainda quero falar com vocês depois sobre essa região aqui. Vou fazer outro vídeo falando dessa região, fazendo a parte 2, essa região. Fala de todas as regiões aqui dentro, só para vocês terem um conceito melhor. A gente vai vendo tanta sacanagem aqui na hora que a gente está operando, né? Que eu vou te falar, olha isso aqui, ó. Tanto operando quanto analisando, o mercado ele fica um pouco mais dinâmico quando você se entende dessas situações, né? Olha isso aqui. O preço ele é aquela coisa, né? A gente tem a região de teste de demanda, teste de oferta, toda hora no mercado, teste de liquidez. Olha aqui, lembra? Dentro dessa maior tendência de baixa, a gente tem o que? A maior correção do preço. A gente tem o que? Um clímax, um AR e um secundário teste. Se a gente tem isso, a gente pode fazer o que? A gente pode formar o canal do Wyckoff. Projeto no máximo 2 vezes para baixo. No projeto 2 vezes para baixo, tem o que? Tem uma região de absorção. Mesma situação, o preço volta, vai, testa essa região e entra em uma tendência. Logo começa a fazer o que? Pode ser uma reacumulação? Pode. Pode ser uma distribuição também? Pode. Vamos esperar ver amanhã na abertura o que isso aqui vai suceder. Mas, novamente aqui, ó, fase A, primeira mudança de característica do mercado. Temos aqui, ó, a fase B, uma fase complexa e chata de operar. Eu até recomendo para vocês ficarem fora dessa fase, né? Logo, não é uma sugestão também de investimento, né? Tem que ser o meu da reta, né? Fase C, fase D, fase E, fase de tendência. Então, galera, o mercado é isso. O mercado ele é o quê? Ele é... Cadê? Opa. Aqui, vem aqui, ó. Ele é acumulação, reacumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição, acumulação, distribuição, e ele vai ficar nesses ciclos, né? Só que, tipo assim, entender esses ciclos que é o mais complicado da coisa, mas só que, tipo assim, tudo requer dedicação, né? Tudo requer tempo, gasto, ainda mais aqui nessa profissão que ela é muito desgastante pra gente, tanto mentalmente quanto no esforço que a gente aplica aqui. São muitas horas de esforço e estresse também às vezes gasta, né? Porque vencer esse mercado não é fácil, vencer aqui, nossa, se fosse para qualquer um, todo mundo estava rico, né? Então, o que falamos hoje? Falamos hoje um pouquinho sobre distribuição, o mercado distribui, redistribui, acumula, reacumula, pode reacumular de novo, pode fazer o que? Outra distribuição, fazer um teste de liquidez e despencar. Então a gente vai ter distribuição, acumulação, distribuição. Isso aqui são oferta, né? Os players ofertam ordens mais embaixo e a gente tem o que? Uma queda. Eles fazem demanda em cima, colocam demanda para cima, o preço sobe. Então a gente vai ter uma briga de oferta contra demanda. E esses players vão ficar fazendo teste de oferta direto, vão ficar fazendo teste de demanda direto, para ver se ainda tem gente querendo negociar. Mas por hoje é isso. Vamos destrinchando esses assuntos cada vez mais. Vamos falando mais sobre as regiões de liquidez, as regiões de sacanagem. Quero começar a postar mais vídeos diariamente, né? Para vocês irem compreendendo cada vez mais. Então é isso. Falou, galera.